Antes do TikTok ditar o que você ouve, antes do Instagram criar influenciadores e muito antes de qualquer grande gravadora desenhar estratégias milagrosas para um vídeo viralizar, existia apenas um garoto de 17 anos trancado em seu quarto. Ele não tinha uma equipe de marketing, não tinha dinheiro e muito menos o apoio dos grandes figurões da música. Mas ele tinha uma coisa que ninguém mais tinha na época. Ele entendia perfeitamente como a internet funcionava. O nome dele? DeAndre Cortez Way, mas para nós os fãs conhecemos como Soulja Boy. E a maior ironia de toda a sua trajetória é exatamente essa. Ele desenhou o manual de sucesso que domina o mercado de hoje, mas acabou sendo engolido pelo mesmo sistema que ele ajudou a construir. Fala galera, Márcio na voz. Seja muito bem-vindo ao Pulso Musical, o canal onde a gente mergulha de cabeça nos bastidores, nos segredos e nas histórias mais fascinantes do universo da música. Se você é novo por aqui, já clica agora no botão de inscrição. E é claro, também ative as notificações, porque hoje a gente vai entender como um verdadeiro visionário digital acabou virando meme, piada e no fim das contas, um dos personagens mais incompreendidos da cultura pop. Pra gente entender essa reviravolta, a gente precisa de voltar lá pro início dos anos 2000. Naquela época, o caminho pro sucesso no hip hop era engessado e cruel. Se você era um rapper iniciante, a sua única chance de estourar era passar dias panfletando as suas mixtapes nas esquinas, implorar para um DJ de rádio tocar a sua música, torcer pra aparecer na MTV ou conseguir que um executivo engravatado de uma grande gravadora assinasse um contrato contigo. Só que aí que tá, Soulja Boy, nascido em Chicago e criado entre os sons de Atlanta e do Mississippi, simplesmente não quis jogar esse jogo. Enquanto os veteranos do rap gastavam solas de sapato, tentando conquistar a indústria tradicional, esse mano olhou pro computador e viu o futuro. Ele começou a usar plataformas como MySpace e SoundClick e um site que ainda estava no seu início de carreira, chamado YouTube. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu na época. Ele não estava apenas postando músicas. Ele estava construindo uma comunidade de adolescentes que, assim como ele, passavam horas trancado no quarto navegando na web. Ele descobriu que a internet eliminava o intermediário. Ele não precisava da bênção de um diretor de gravadora para falar com um grande público. Mas havia um problema. A velha guarda do rap olhava para aquilo com um total desprezo, achando que a internet era só uma distração passageira e que aquele garoto magrelo com roupas largas era apenas um cara amador. Mal sabiam eles que em 2007 as engrenagens do mundo da música iam mudar para sempre, por causa de uma única faixa. E tudo começou com um som de teclado incrivelmente simples. A gente tá falando, é claro, de Crank That, Soulja Boy. Quando essa música chegou aos computadores das pessoas, ela parecia quase boba, construída em cima de uma batida repetitiva que ele mesmo criou em um software de computador chamado FL Studio. Mas o mais curioso é que a genialidade ali não estava na complexidade da melodia, mas sim na engenharia social por trás dela. Soulja Boy não jogou apenas uma música na rede, ele inventou a dança. E esse mano fez algo ainda mais revolucionário. Gravou um vídeo caseiro ensinando o passo a passo daquela coreografia na frente da câmera. Para você ter uma ideia do impacto disso, em 2007 o YouTube era a terra de ninguém, um site de vídeos engraçados de gato e de pegadinhas. Ninguém utilizava aquilo como uma ferramenta séria de marketing musical, mas quando Soulja postou o tutorial, o efeito foi imediato. Milhões de adolescentes ao redor do planeta começaram a gravar a si mesmos imitando seus passos, jogando seus braços para o lado e recriando a coreografia na escola, nas festas e em seus próprios canais. Ele basicamente criou o conceito de desafio de dança viral, 13 anos antes de o TikTok sequer pensar em existir. E o resultado dessa jogada foi um verdadeiro terremoto. Crank That disparou para o primeiro lugar da Billboard Hot 100. Mano, essa é a parada de sucessos mais importante do mundo. E cravou seus pés por lá durante 7 semanas consecutivas. O garoto da internet foi indicado ao Grammy, vendeu milhões de cópias digitais e virou a maior obsessão da juventude daquela década. Surpreendeu a todos que achavam que ele seria apenas um mano de um sucesso só. Logo após o seu estouro inicial, a indústria inteira apostava que ele sumiria em apenas 6 meses. Só que Soulja Boy engatou uma sequência de hits que provou que ele sabia exatamente como segurar a atenção do público. Ele lançou o Soulja Girl, que consolidou a sua fanbase. E logo em seguida, em 2008, veio o mega hit Kiss Me Through the Phone.
Essa faixa era o puro suco da era digital da época. Falava sobre o namoro à distância por telefone, tinha um refrão que grudava na cabeça de qualquer um, e trazia uma melodia de R&B que tocava em loop em todas as rádios. E não para por aí. Logo depois veio Turn My Swag On, uma música que praticamente definiu a palavra swag para toda uma geração. E virou o hino definitivo de autoajuda e ostentação da internet, sendo sampleada e remixada e cantada por dezenas de outros artistas nos anos seguintes. Em 2010, ele atacou novamente com Pretty Boy Swag, estendendo o seu domínio e mostrando que ele conseguia cravar qualquer jargão de internet em um hit de escala global. This right here is my swag. Everybody pay attention. Swag. Mas aqui a história fica ainda mais interessante, porque por trás de todas essas festas e desses números astronômicos, uma carreira silenciosa estava se formando na carreira do artista. Convenhamos, o seu sucesso meteórico na internet veio com um preço absurdamente alto, e as mesmas portas que a tecnologia abriu começaram a se fechar de uma forma bem dolorosa. Se analisarmos as estruturas das faixas como Crank That ou Pretty Boy Swag, o segredo do funcionamento delas está no minimalismo e na repetição. Soulja Boy focava no ritmo e no espaço. As batidas eram limpas, quase totalmente percussivas, deixando com que os ganchos vocais fizessem todo o trabalho de hipnotizar o ouvinte. Ele usava elementos do subgênero chamado Snap Music, que dominava a Atlanta, mas limpava o arranjo ao extremo, para que o som soasse bem nos alto-falantes dos computadores daquela época. Só que o que quase que ninguém sacou é que esse minimalismo gerou um preconceito grande. Para os críticos mais tradicionais e para os puristas do hip-hop, aquilo que ele fazia não era música de verdade, era considerado um lixo descartável. O impacto cultural de Soulja Boy foi imenso, porque ele descentralizou o poder da indústria, mas esteticamente esse mano foi isolado. Ele foi o pioneiro de uma sonoridade crua, caseira e direta, que anos mais tarde viria a ser a base de todo o elemento trap moderno, que ouvimos hoje nas playlists de streaming. E foi exatamente nesse ponto que a maré começou a virar contra ele. O público em geral passou a enxergar Soulja Boy mais como um personagem excêntrico da internet, um gerador de memes ambulante, do que como um músico respeitado. E para piorar a situação dele, a partir de 2009, o cenário do hip hop começou a mudar drasticamente. Uma nova leva de artistas como Drake, Kendrick Lamar e J. Cole começaram a ganhar holofortes, trazendo rimas mais complexas, narrativas densas, produções luxuosas e propostas artísticas bem mais maduras. O público que antes dançava as coreografias infantis de Soulja Boy cresceu e começou a buscar algo diferente. Os álbuns seguintes dele simplesmente pararam de vender, e a sua imagem de superstar da música começou a desmoronar, dando espaço para uma era caótica e cheia de polêmicas. Sem conseguir emplacar hits monstruosos nas paradas de sucesso, Soulja Boy decidiu que se a internet não ia falar da sua música, ela falaria do seu comportamento. Ele passou a se envolver em brigas públicas nas redes sociais com praticamente qualquer celebridade que cruzasse o seu caminho, desde outros rappers até astros de Hollywood. Ele ia para as transmissões ao vivo gritar, gesticular e repetir incansavelmente uma frase que virou o seu novo mantra: "Eu fui o primeiro a fazer isso, todo o mundo me imita", o que gerava milhões de visualizações e manchetes em sites de fofoca, mas destruiu o resto de credibilidade artística que ainda lhe restava. Parece mentira, mas em 2018, ele decidiu dar um passo ainda mais bizarro e anunciou a sua entrada no mercado dos videogames, lançando o Soulja Game. A internet veio abaixo quando descobriram que os consoles eram na verdade emuladores chineses barateados que ele estava revendendo com seu nome estampado na caixa. O projeto obviamente colapsou em meio a ameaças e processos judiciais de gigantes dos games como a própria Nintendo, e os seus problemas com a justiça não pararam por aí. Nos últimos anos, ele enfrentou uma série de processos civis graves, culminando em 2025, quando um júri o condenou a pagar milhões de dólares em indenização para uma ex-assistente por acusações de agressão e de assédio. E cá entre nós, acusações que ele nega até hoje. Diante de tanto caos, rejeição da crítica e escândalos nos tribunais, a conclusão óbvia de qualquer pessoa de fora seria pensar que ele
perdeu tudo e faliu completamente. Mas é aí que todo mundo se engana. Existe um detalhe que a maioria das pessoas desconhecem sobre a vida financeira do primeiro rei viral da internet. A verdade é que Soulja Boy nunca parou de ganhar dinheiro. Enquanto o público ria das suas palhaçadas ou acompanhava as suas brigas, ele continuava a colher os frutos de ter sido um dos primeiros artistas do mundo a entender as engrenagens da monetização online. Os royalties de streaming dos seus antigos sucessos continuam gerando uma fortuna mensalmente. Afinal, aquelas músicas marcaram uma geração inteira, que hoje bate no peito com nostalgia. Além disso, ele diversificou seu investimento em negócios digitais, licenciamento de marcas e continuou fazendo shows pelo mundo para plateias que querem reviver os anos 2000. Agora saca isso, em pleno ano de 2026, com 35 anos de idade. Pô, o mano é mais novo que eu ainda, 2 anos. E o pior, muito mais rico. Não tem dinheiro nenhum. Ele continua absurdamente ativo e se recusando a sumir no esquecimento. Recentemente, ele lançou um novo álbum de estúdio chamado Drip e já colocou nas ruas o anúncio da sua próxima turnê. Mas o seu grande foco hoje em dia mudou de cenário. Soulja Boy migrou de vez para o universo das transmissões ao vivo e assinou um contrato de parceria exclusiva com a plataforma Kick, onde passa horas jogando, conversando e faturando alto com uma nova audiência que sequer era nascida quando ele estourou. E em junho de 2026 ele chocou a todos ao anunciar a criação da Rapper University, uma iniciativa online onde ele cobra para ensinar novos artistas a navegar pelo mundo da música usando as mesmas táticas que ele descobriu há 2 décadas atrás. Olhando para toda essa trajetória maluca, a pergunta que fica e que dividiu grande opinião até hoje, afinal, Soulja Boy foi realmente um fracasso? A resposta mais honesta é não, ele não fracassou. Ele foi na verdade uma vítima do seu próprio pioneirismo. Ele foi um artista que chegou cedo demais para o futuro. Quase todas as estratégias que hoje fazem um artista explodir no TikTok, criar dancinhas, focar no visual, lançar faixas curtas, com ganchos repetitivos, interagir diretamente com os fãs sem precisar de intermediários, foram criados e testados por ele quando tudo isso aqui ainda era mato. E o grande legado do Soulja Boy não está guardado em uma coleção de troféus, de premiações conceituadas ou em discos de platinas recentes. Quando as pessoas se perguntam o que aconteceu com ele, a resposta certa é que ele apenas deixou de ser o dono do topo das paradas de sucesso, mas o seu DNA está espalhado por cada canto da cultura pop atual. Gostando ou não do estilo dele, das suas músicas, ou das suas polêmicas nos tribunais ou nos games, ele provou pro mundo inteiro que um PC simples, uma conexão de internet e uma ideia na cabeça eram ferramentas poderosas o suficiente para desafiar toda a indústria musical global. O maior hit da vida de Soulja Boy não foi o Crank That. O maior hit dele foi ter mostrado à humanidade exatamente como a música seria consumida, promovida e vendida no século XXI. Mas e você? Qual que é as suas lembranças mais fortes com a música do Soulja Boy? Você acha que ele realmente merece o respeito que ele fez pela internet? Ou ele virou apenas uma piada do passado? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal Pulso Musical para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na próxima história. Fiquem com Deus. Valeu, fui.